Então, ai, às vezes a gente de fato tento não fazer manter o canal no YouTube que não seja em comportamento de o que estão falando no momento e sim o que eu tô a fim de falar. Mas foi uma certa coincidência o que eu tenho pesquisado tanto para vídeo quanto material de trabalho. E aí, eis que de repente começa toda a internet falar do tal Rata na Raba, Raba na Tara, Taba na Raba, sei lá que é o nome dessa cidade. A potoca do momento, dentre tantas potocas do momento. Então, esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa história dessa cidade. Não muita coisa, porque não é exatamente o que eu estou querendo abordar. Mas a gente vai falar dessa ideia de uma cidade, de uma civilização perdida no meio do nada, achada do nada, ET Bilu, crenças religiosas e extraterrestres. Esse é o tema do vídeo de agora. Vamos lá. Seguinte, na última semana foi impossível a gente não ouvir falar de uma certa cidade que supostamente foi encontrada no meio da Amazônia, uma cidade de mais de 450 milhões de anos. Tem 1 trilhão de vídeos na internet, vídeos com gente muito mais gabaritada que eu, para falar sobre esse assunto. Acredito que todo mundo, enfim, alguma hora viu, e diferentes perspectivas são sempre colocadas. Estou preparando um vídeo sobre teoria da conspiração e crenças religiosas, e aí cai certinho no que eu estava pesquisando e no que tem aparecido nas fontes que eu tenho pesquisado em relação a determinados tipos de crenças que a gente tem nesse período contemporâneo, ainda no, enfim, contemporâneo assim, do início do século XX para cá. Essas crenças elas têm sido muito constante e toma conta do noticiário facilmente pelo seu sensacionalismo e por outros viés, né? Então, a ideia sempre é uma civilização avançadíssima que está por aqui, preocupado com a humanidade, em instruir a humanidade para a humanidade não ir não ter o seu fim trágico, ou enfim, buscar ajudar a humanidade de alguma forma. Isto não é uma coisa nova. E aí, no meio dessa paranoia, dessa teorias e hipóteses, ideias conspiracionistas, a gente tem, enfim, diferentes formas que as coisas vão se configurando, né? E aí, com o tempo, rapidamente se descobriu que isso tem uma relação com o grupo o grupo do ET Bilu. Para quem não conhece a história do ET Bilu, aparece numa reportagem em 2010 na TV Record, super confiável, em que seria um possível contato com um ser extradimensional, que esse grupo que a gente vai falar agora teria nos dado a oportunidade de ter contato com esse ser. Então, os argumentos e discursos desse tipo têm sido defendidos e produzidos na internet como tantos outros discursos religiosos mais tradicionais, por assim dizer. Então, de onde é que vem essa parada dessa cidade? Para começo de conversa, como eu já falei aqui, ela vem de um grupo que divulgou a existência desse ser extradimensional, ou intradimensional, ou interdimensional, conhecido como ET Bilu. Esse grupo foi criado pelo Urandir Fernandes, que criou uma associação chamada Daquila Pesquisas, que na verdade ele é um complexo de... esse complexo, a definição é bem estranha, mas seria um grupo de pessoas que estão lá reunidas nesse lugar, e que daquela pesquisa seria um centro de pesquisas desse grupo que acredita, enfim, em crenças de nova era, em crenças de renovação e paz espiritual e tudo mais. Verdades universais e extraterrenas que preparam a humanidade para uma grande virada. Foi isso que eu deixei escrito aqui para não ficar tentando enrolar. Mas é mais ou menos isso. A Ratanabá seria uma dessas civilizações que o próprio grupo diz que existiu por aqui. Esse Urandir é muito famoso por ter diversas aparições em diferentes momentos na televisão. Eu vejo ele muito mais como um teórico da conspiração
e como um líder de seita, né? Um novo queridinho no mundo conspiracionista brasileiro pós Olavo de Carvalho, né? Para quem achou que com Olavo ia terminar, além dos seus séquitos por aí, a gente já tinha outras figuras como esse tal de Urandi falando algumas bobagens conspiracionistas por aqui. Então essa Daquila Pesquisa é um instituto ligado ao que eles chamam de ecossistema Daquila, não tem nenhum vínculo com o instituto de pesquisas oficiais, e os pesquisadores que falam sobre essa suposta cidade não tem nenhum vínculo com órgão como a CAPES, por exemplo, que organiza a pesquisa no Brasil, né? Urandi e esses institutos trazem uma pitada ali de terraplanismo, a ideia de que a Amazônia não queima porque ela é úmida, e aí agora que de fato eu fui descobrir que essa fala do presidente na ONU, ela veio desse cara, né? Então todo esse tipo de conspiração parece sim ter um espaço cativo no nosso imaginário, mesmo que seja nessa zoeira de internet, que acaba sendo uma forma de divulgar as ideias desses caras, né? E por que essa ideia de seres extraterrestres, cidades com civilizações perdidas, pegam fácil e se espalham entre a população, e qual é a sua relação com crenças religiosas? Então essa é o que a gente vai tentar responder e ver o que as fontes que a gente conseguiu ligado principalmente à ciência da religião, que é a principal forma de referência que a gente tem aqui no canal, e o que os materiais que eu encontrei dizem pra gente. Então, ó, tem 2 artigos que eu achei que davam uma resposta mais próxima ali à forma de tentar entender como é que essas crenças religiosas e essas crenças em aliens se configuram. Muita coisa ficou de fora, por exemplo, Anunnakis ficou de fora, a própria Cientologia eu acho que também traz um pouco disso, da questão dos aliens, mas vamos lá. Então assim, a Michelle Veronese tem um texto chamado Deuses Vindo do Espaço, a Crença Religiosa em Extraterrestres. Esse texto faz parte da dissertação dela. A dissertação ela não tá disponível, ela está no repositório da PUC, e ela não está disponível só se você tiver o e-mail institucional lá da PUC e tudo mais. Enfim, o que ela estudou? Ela diz que tem 2 grupos. Os que têm a crença religiosa em extraterrestres, que é diferente da convicção de vida extraterrestre difundida por alguns cientistas. Os que acreditam em alien interpretam essa hipótese de vida fora da Terra sob a ótica religiosa, consideram esses seres como seres dotados de inteligência, que possuem uma missão, que é proteger a humanidade, e vem desde os tempos remotos entrando em contato conosco para nos ajudar na nossa evolução. Então ela questiona se esse tipo de movimento pode ser considerado um movimento religioso. Ela vai apontar que no final do século XIX, autores da ficção científica e as obras de Júlio Verne, H.G. Wells e muitos outros, ela acaba entrando no imaginário, passando da mera ideia de ficção, e acaba entrando nas diversas formas de mídia, como influenciando cinema, televisão e tudo mais. E aí ela aponta que já na Guerra Fria, né, já após Segunda Guerra Mundial, a corrida espacial, o medo e a paranoia desse período, principalmente nos Estados Unidos, né? Então aí também as zonas de influência dos Estados Unidos e União Soviética vão entrar nesse quadro aí de medo, enfim, paranoia, enfim, tudo que aconteceu ali durante a Guerra Fria, faz com que os olhares para o céu se tornem uma outra forma de buscar a vida ou se preparar para um iminente ataque e tudo mais. Então a gente já tem aqui um outro contexto, que é um contexto ali de fim de mundo, né? Que se a gente for pegar obras de cultura pop que abordam bastante essa questão do juízo final, o relógio do juízo final, bombas atômicas e tudo mais. É quando essa ideia de UFO e disco voador começa a realmente tomar conta do imaginário. Claro que a gente tem ali o começo do século XX também já começa a aparecer, mas ela afirma como esse período da Guerra Fria como um período mais intenso da divulgação desse tipo de contato, né? E aí lá na década de 50 vai aumentar esse tipo de relato, e aí se começa a popularizar a ideia de discos voadores tripulados por seres evoluídos e que vem perder tempo aqui na Terra. Enfim, ela fala de 3 caras: o George Adamski, o Daniel Frey, enfim, George von Tesso. Na década de 50,
da década de 50, ela fala que essa galera teve muito espaço no meio de comunicação e eles foram lá nos meios levar os seus relatos de contato com OVNIs e seres extraterrestres que os elegeram como porta-voz, olha só, para ajudar a estabelecer a paz entre os povos. Então, ó, a gente já aqui consegue ver esse contexto da Guerra Fria e de incerteza de uma possível guerra atômica com a ideia de trazer a paz mundial ali, tentando apaziguar e dando um conforto para aquele período de um eminente fim de mundo por conta de bomba atômica. E aí esses caras ficam conhecidos como os contactados, né? E aí eles fundaram vários grupos, entre eles o Aterius Society e o Narius Science of Life. Já no Brasil, na década de 60, ela fala de um tal de Aladino Félix e o Manuel Jacinto Coelho, estranho, né? Que na década de 70 criou o chamado Movimento Racional. Sim, o Movimento Racional do Tim Maia, muito conhecido por aquele excelente álbum do Tim Maia Racional. Então, na década de 80, a gente tem um outro cara que é o Trigueirinho, que virou líder de comunidades alternativas e tal, e também trazia essa ideia de mensagem de seres extraterrestres. O que eu não posso deixar de destacar aqui é também o Vale do Amanhecer da Tia Neiva, que também tem essa ideia na sua cosmovisão, que é muito abrangente, a ideia de seres alienígenas que vêm nos trazer mensagens, cura e tudo mais. Então tem um destaque aqui para o Paulo Antônio Landulfo Fernandes. Esse cara criou um centro de estudos exobiológico Astaxiran já na década de 70. Esse cara, ele era apontado como frequentador de centros espíritas esotéricos que espalhava por aí suas mensagens desses seres vindos de outras galáxias, que eram descritos como louros, cabelos longos, de brilho radiante, de um tal planeta Metária. Parece os elfos do Senhor dos Anéis, deu pra ver aqui, né? Pelo menos no filme. Então, assim, claro que vinham aqui compartilhar o seu conhecimento e ajudar a humanidade, né? Então, sempre essa ideia de um ser que vem de uma outra dimensão ou de uma outra galáxia ajudar a humanidade no momento de crise, encontrar a paz universal e tudo mais. Mas o que configura todo esse movimento, todo esse imaginário como movimento religioso? A Michelle Veronese vai usar definições acadêmicas para falar sobre uma definição do que seria religião, né? E ela usa o Taylor, o Fraser e o Rudolf Otto como principal referência ali para um conceito de religião, né? Que aqui eu fiz um compilado do que os três falam, como a crença em seres sobrenaturais numa tentativa do ser humano agradar, e a religião como uma busca e uma reação humana ao sagrado, que é algo que está além desse mundo que é fascinante e aterrador. Eu dei uma mesclada aqui nas três definições que ela utiliza a partir desses três autores, né? Logo, o que a gente percebe? Que essas definições de crença em seres sobrenaturais, que os seres humanos têm que buscar agradar essas divindades ou esses seres, e numa busca e uma reação humana a este tal sagrado, né? Ao sacro. Isso aí aparece já na narrativa dos seres alienígenas tranquilamente. Então, só um cara que é bem citado nos textos, tem outros textos que eu vou já voltar daqui a pouco, é um cara chamado John Saliba, ou Saliba, eu não sei como é que fala o nome desse cara, lá da Universidade de Detroit, e ele tinha pesquisado essa questão dos seres dimensionais e tal, e como é que isso se configura como prática religiosa. E aí, ele vai tentar dar uma objetividade científica para essas respostas que são dadas, enfim, né, dentro desses meios, né? E aí, o que ele tem a ideia de que essa ideia de seres dimensionais, ou essa mitologia ligada a seres dimensionais, ela passa pelo que ele chama de mitos secularizados ou mitos científicos. A gente também tá com outro vídeo que eu tô organizando aqui, ainda o roteiro, que é sobre mitologia da ciência. Então, por isso que eu falei no início que tem um diálogo muito bacana aqui entre os textos e os vídeos que a gente está procurando fazer aqui para publicar depois. Então, aí tem o Carlos Reis, que traz um outro texto, que é o Imaginário e a Crença Extraterrestre, um estudo interdisciplinar. E aí ele vai buscar justamente a desconstrução do que ele chamou de mitologia UFO. Ele faz ali um texto bem crítico ali sobre a questão da ufologia,
enfim, do pesquisadores UFOs e tal, ele faz uma abordagem meio que desqualificando esse tipo de pensamento, esse tipo de movimento dentro da sociedade. Mas aí o John Celebar, vamos voltar pro cara. Ele diz existem 7 temas que são da dimensão religiosa e social que está presente nesse fenômeno do OVNI, principalmente no contexto americano, que também dá pra gente trazer um pouco para cá, pro Brasil, acabar que isso é um pouco reflexo do que acontece lá fora, né? Então, o primeiro mistério, né? Seria o primeiro grande tema dentro da questão do fenômeno UFO, da mitologia UFO. Então seria a ideia de natureza, intenções dos ETs que são sempre ocultas e não reveladas, e ainda que são reveladas, são os poucos escolhidos que vêm trazer e espalhar essa mensagem pra gente. Um outro tema muito comum para ele é a transcendência, né? A ideia de discos voadores e seres extraterrestres, descrito como completamente diferente de tudo que se viu na Terra. Então, são seres que estão além do nosso conhecimento, e como eles têm uma ciência muito desenvolvida, eles têm uma tecnologia muito avançada, desconhecida pra gente, e que vai além daquilo que a gente consegue compreender. O outro são entidades sobrenaturais, em que os ETs, segundo eles, são seres sobre-humanos ou super-humanos, porque podem viajar, por exemplo, entre planetas, entre galáxias, se teletransportar, atravessar a parede, ficar invisível e dominar a tecnologia que a gente nem sonha em ter, né? Então, a outra visão é a questão da perfeição, né? Na visão dos contactados, os extraterrestres sempre aparecem como seres perfeitos ou muito próximos da perfeição. Um outro tema seria o tema da salvação, e aí eu já falei bastante aqui dessa ideia de salvação da humanidade, né, pro Céliba, sei lá o nome desse cara, na expectativa de que o extraterrestre e suas naves desempenharão, ou já estão desempenhando um papel importante para o futuro da humanidade, ajudando a superar o caos, a desordem, o sofrimento, para mergulhar numa era de paz, amor e felicidade e tudo mais. Então, os últimos temas é essa visão de mundo religiosa e a questão da espiritualidade, né? Apresenta uma interpretação da história segundo a qual os extraterrestres criariam e criaram os seres humanos, ou foram coadjuvante ali, intervindo num momento ou outro nesse processo, e contribuíram para o desenvolvimento posterior da humanidade, né? A história do Prometeu, ali, o Alien, traz muito embebido nessa mitologia, né? Teoria de que seres vieram de fora e criaram a vida na Terra como experimento e tudo mais. Ali aparece a cena ali do Prometeu. Eu acho que a cena vai aparecer aqui em algum momento, eu deixei baixar durante a gravação, mas aqui na pós eu vou deixar aqui. Essa ideia de que eles vêm, de fato, a vida evoluiu a partir desses seres que vieram de fora a desenvolver a vida aqui e ainda estão aqui ajudando os seres humanos, né? Então, que mais? Então, não dá pra ver só essa visão e essa criação toda e toda essa cosmovisão que é criado só como um medo e paranoia, né? Então, a gente precisa ir um pouco mais além. E nesse ir mais além, a gente não pode descartar que isso é uma criação, que isso é um fenômeno que pode ser configurado como um fenômeno religioso, espiritual, aos seus termos, né? E que essas visões cosmológicas, elas às vezes estão contrárias às religiões tradicionais e também à ciência. E aí é que o negócio vai ficar interessante, porque se a gente for parar para ver, daqui a pouco a gente vai já ver como é que socialmente isso vai sendo construído ao longo das últimas décadas e da metade do século XX para cá, né? Então, por que muitos, né? Por que essas crenças em relação a essas mitologias de seres extraterrestres, elas estão muito presentes ainda, né? Então, assim, no Brasil, no primeiro texto, eu sempre esqueço o nome dessa mulher, cara. Deixa eu voltar aqui. Da Michelle Veronese. Ela vai colocar pra gente que um dos motivos, por exemplo, que no Brasil essas crenças pegam muito é por conta de que a configuração do campo religioso ou a própria religiosidade nacional, ela sempre foi muito aberta.
Então, os elementos diferentes que se configuram dentro do campo religioso, da religiosidade nacional, ela sempre está aberta a novidades. Né? A gente tinha Pindorama, com os vários grupos indígenas, cada um com suas crenças. A gente tem o início da invasão e a criação do Brasil europeu, português, né? Que traz o catolicismo também, as outras crenças ali não cristãs, que também vem junto, né? E depois tu tem a chegada dos africanos trazendo também as suas crenças do continente. Depois, quando se começa a chegar protestantes, o movimento espírita tem uma grande influência, né? O Brasil, em relação à sua espiritualidade, ele é muito aberto à questão do êxtase religioso, à questão de um mundo espiritual e uma espiritualidade relacionada a seres de outros planos ou, enfim, colônias espirituais e reinos místicos, mágicos também. Ele é muito presente aqui. Então, ela aponta que esses fatores fazem com que, por exemplo, na década de 70 já, com a ideia de contracultura, isso também chega muito forte, se configura muito forte, seja fora do Brasil ou propriamente no Brasil, né? Que é quando vai começar a ideia de uma nova consciência religiosa. A gente tem ali a contracultura da década de 70 e 60, que buscou uma explicação e costumes estabelecidos de cultura do consumo e da racionalidade científica, né? As expressões religiosas mais tradicionais começam a ser questionadas, que acaba levando essa tal de nova consciência religiosa, que é o que ela coloca, em que os elementos místicos de diversas outras culturas, além das judaico-cristãs, principalmente da Ásia, né? Ali tem uma ideia, a questão do orientalismo, da Ásia vista como um lugar mítico, mágico e tudo mais. E aí os aliens acabam vindo nesse bojo, nesse celeiro cósmico, esse saladeiro de crenças que é o avô do jovem místico, né? Que é o chamado movimento Nova Era. Nos últimos textos, durante os próximos vídeos, a gente vai falar bastante sobre o movimento Nova Era, que ele é uma grande influência na forma como os grupos vão ver assim, configurar suas crenças, seja em aliens ou, enfim, em todo tipo de crença que você pode pensar que pode aparecer, né? Então, o movimento Nova Era aparece como um movimento de origens na contracultura, na criação de uma comunidades ou comunidades alternativas fora do mundo de consumo, do mundo materialista. No movimento Nova Era, ele busca uma infinidade de alternativas a essas buscas religiosas, né? Espirituais e pessoais do ser humano contemporâneo, moderno, né? Urbano e tal. O movimento Nova Era ele é um movimento essencialmente urbano, fazendo notar esses vários setores da sociedade, né? Então, a gente tem aí o movimento Nova Era cercado dessa influência de grupos dos contatados, que são aqueles lá, não esquecer que os contatados são aqueles que fizeram contato direto com esses seres de outras galáxias, né? Então eles recorrem a uma infinidade de tradições e símbolos culturais, combinando e reinterpretando esses símbolos e esses mitos, né? E aí a gente tem influência da teosofia, do espiritismo, do cristianismo, terapias alternativas, antigas e novas mitologias, reinterpreta eventos históricos, a influência de achados arqueológicos, obras de ficção científica, novas descobertas científicas, avanços tecnológicos, são todos ressignificados nessa visão. E aí é que também a ideia de extraterrestres interagindo e presente dentro dessa cosmologia pensada da presença de aliens que estão aqui para nos ajudar, né? Que eles vão colonizar essa visão de mundo que surge a partir do extraterrestre como um ser que vem nos ajudar, né? Então, o que a gente viu? A gente vê que essas visões, elas têm muita relação com as religiões, temas que aparecem nas religiões. Lembrar que as religiões, elas têm abordagens e visões diferentes, nem todas as religiões buscam salvação. Até porque nem todas as religiões acham que a gente está perdido ou alguma coisa assim. Então há essas diferenças, sim. Não dá para pensar todas agindo da mesma maneira. Mas essa ideia da crença religiosa aliada à visão de extraterrestres, ela é muito próxima devido a esses temas que a gente colocou aqui e que a gente viu que é muito próximo a
como as religiões explicam e configuram a realidade, ou como os devotos configuram a sua realidade a partir daquilo que acreditam. Então essa ideia de extraterrestres, civilizações, só que o problema disso tudo é que isso escapa do âmbito religioso e invade o âmbito político, porque aí começa a influenciar visões, porque a internet possibilitou isso, né? Que a gente consiga ter um contato maior com uma quantidade infinita de informações. Em compensação, a gente fica condicionado a como as redes sociais e como as indústrias, enfim, como as empresas querem que a gente consuma as coisas, né? A famosa criação das bolhas, e aí essa bolha é estourada, mas o que fura essa bolha? E a nossa mente parece que está sempre querendo buscar essas explicações, né? Então, depois quando a gente for ver teoria da conspiração e religiões e tal, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como é que a nossa mente tende a buscar uma explicação, mesmo que seja num agente externo e que não há comprovação, né? E aí as teorias da conspiração, os conspiracionistas têm todo um esquema de argumentação que faz com que acabe se tornando uma crença religiosa, porque ela não suporta determinados tipos de questionamento, né? Então é basicamente isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas acho que foi bem interessante, assim, foi pensar, né, como é que essas crenças em civilizações antigas e como isso também é problemático, porque, né, a gente tem pessoas pesquisando vestígios, pesquisando de fato, não brincando de pesquisa, e a gente acaba nem sabendo por conta de uma questão de marketing, né? Então a linguagem científica às vezes fica muito distante do senso comum e a gente acaba não tendo contato de fato com o que está sendo achado, nos indícios que estão sendo explicados cientificamente, que estão há anos aí sendo pesquisados e tal. E aí é mais fácil acreditar numa resposta mais rápida e mais didática, né? Então é basicamente isso. Queria agradecer vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E a gente volta, que tem um material que já estava na frente desse aqui, mas eu fiz questão da gente primeiro usar esse aqui para falar um pouco do que... Enfim, né? Sobre o assunto que tá todo mundo falando por aí, que é a tal do rata na raba, raba na rata, sei lá o nome desse diabo aí. Falou.